Continuando, né, a devocional em Tiago, livro de Tiago, Tiago 3. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Aqui a gente fala sobre a verdadeira sabedoria de um mestre. Nessa carta, o Tiago estava um pouco preocupado, né, com os mestres que estavam ali falando nas igrejas, que muitos deles não estavam vivendo conforme eles pregavam, eles falavam. E agora ele vai falar um pouco sobre a sabedoria, né, como devemos nos comportar. Então vamos ler? Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem nos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie, de todas as coisas. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Tiago aqui, indiretamente, ele está fazendo uma pergunta para a gente. Qual é a sabedoria que governa a nossa vida? A celestial ou a terrena? Né? Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quando o Tiago faz essa pergunta aqui, ele não quer saber o quanto de inteligente que a gente acha que nós somos. Quantos livros lemos, quantas línguas falamos. Mas aqui Tiago ressalta duas coisas. Quando ele fala aqui, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Ele ressalta que o sábio de verdade é aquele que se revela pelo seu caráter, algo íntimo, condigno proceder. E o sábio também de verdade, aquele que é baseado pela Escritura, ele se revela mediante também as suas obras, aquilo que se faz, né? Então, para o Tiago, sábio é aquele que vive corretamente e vive aquilo que prega, né? Aquilo que ele vive, aquilo que ele prega. E nesses versículos aqui, Tiago, eu percebi que ele fez três contrastes aqui. Ele fez o contraste de sabedoria terrena, ele falou sobre a origem dessas sabedorias, falou sobre as características dessa sabedoria e falou o resultado dessa sabedoria, né? O que esperar depois, o que esperar disso. Versículo 15, Tiago fala, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. E versículo 17 ele fala, a sabedoria, porém, lá do alto é, só até aqui. Então, Tiago afirma que há uma sabedoria que vem lá do alto e outra terrena. Uma que vem de Deus e outra que é do homem. E a Bíblia traz alguns exemplos da tolice da sabedoria que vem do homem. Né? A Torre de Babel parecia ser um projeto sábio aos olhos dos homens, mas terminou em fracasso e confusão. Pareceu ser sábio Abraão descer ao Egito em tempo de fome em Canaã, mas os resultados provaram o contrário, pois ele não consultou a Deus. O rei Saul pensou que estava sendo sábio quando colocou a armadura em Davi, mas ele sequer sabia andar com aquela armadura, quanto mais lutar. Os discípulos pensavam que estavam sendo sábios, pedindo para Jesus despedir a multidão, porque elas teriam que comer. Mas Jesus queria alimentá-las por meio deles. Em Atos vimos que o capitão do navio pensava ser sábio, ir para Roma. E por isso não deu ouvido ao conselho de Paulo e fracassou. Todos esses episódios mostram que a sabedoria terrena do homem vai de encontro com a sabedoria de Deus. Né? No versículo 15, Tiago diz que a sabedoria humana possui três aspectos. Ela é terrena, ela é animal e demoníaca. E a primeira sabedoria do homem, a característica dela é terrena. E o que o Tiago quis dizer com isso? Que ela é puramente humana. É fruto da razão humana. É um pensamento de si para si, muito diferente daquilo que é a sabedoria de Deus. Aquela sabedoria que Ele nos revela pela palavra dEle, aquilo que nos quer revelar. E eu pensei em algumas coisas que aconteceu, né, fruto dessa sabedoria do homem, dessa razão humana. Né? Começando aqui no século XVII, e pensando um pouco sobre o racionalismo de René Descartes, e a máxima desse pensamento é penso, logo existo.
Para o racionalismo, o ser humano é capaz de construir seu próprio pensamento. A razão humana é medida de todas as coisas. Aqui a gente vê o homem centrado em tudo que ele faz. Depois vem Thomas More, em seu livro Utopia, fala de um mundo perfeito, feito pelas mãos dos homens, sem interferência de Deus. David Hume, no século XVIII, defensor dos agnósticos, ele dizia, abre aspas, quem queimar um livro de teologia presta um grande serviço à humanidade. Esses agnósticos aqui, eles acreditavam que você crê em Deus, crer num ser transcendente, ele era uma perda de tempo, era pessoas que tinham um pensamento limitado. Depois vemos aqui Nietzsche, né, que diz que Deus está morto. Deus não é necessário, pois o homem explica a si mesmo. Depois vem Charles Darwin, em 1859, publica A Origem das Espécies, né? Ele diz que o homem não necessita mais de Deus, porque ele já pode explicar a sua própria origem. Karl Marx diz que só existe matéria, não há nada transcendente. Augusto Comte, pai do positivismo, diz que o problema básico da humanidade é a educação, ou seja, as pessoas são más porque são ignorantes. Por último, Freud, pai da psicanálise, diz que Deus é uma criação do homem, uma projeção que nós mesmos fazemos. Em todos esses pensamentos que eu citei aqui, há apenas um propósito, centrado no homem, a razão do pensamento humano. Esses pensamentos mostram que o homem sente orgulho de si, das suas próprias conquistas. E se você for analisar as 2 guerras mundiais que nós tivemos, elas foram baseadas no pensamento dessas pessoas, da razão humana. E a segunda aspecto aqui que o Tiago fala da característica desse pensamento humano, da sabedoria humana, é que ela é animal. E aqui ele não está falando só daquilo que é sensorial, mas que é um contraste com o que é espiritual. Aquela sabedoria que procede do homem, do seu estado natural, e não de Deus. Essa sabedoria animal do homem, que está em oposição à natureza que nós temos em Cristo Jesus. Essa sabedoria animal, a sabedoria do homem, ela empurra Deus apenas para dentro do templo. A palavra de Deus já não mais governa a nossa vida familiar, nossa vida econômica, os sentimentos das pessoas, já não governa a nossa casa. E a imagem que essa secularização nos traz é a ideia de 2 vidas, uma que temos na igreja e outra no mundo lá fora. E um terceiro aspecto que ele traz dessa sabedoria humana, que ele fala que ela é demoníaca. Por trás de todos esses pensamentos humanos que eu citei, está Satanás. Essa foi a sabedoria que Satanás utilizou para enganar Eva e Adão, induzindo-os a querer ser igual a Deus e fazendo-os descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. Eles creram mais na criatura do que no próprio Criador. Pedro revelou essa sabedoria quando tentou induzir Cristo a fugir da cruz. Quando Jesus estava ali, lá em Cesareia de Filipe, disse aos seus discípulos que precisava ser entregue nas mãos dos homens para ser preso, para ser crucificado e ressuscitado. E a Bíblia diz que Pedro passou a repreender Jesus. Ele falou, de maneira nenhuma deixarei isso acontecer. E Jesus olhou para Pedro e disse, arreda daqui, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. A proposta de Pedro era absolutamente humanista, afastar Jesus da cruz, afastar do Calvário, substituir a redenção pelo humanismo. Jesus chama esse humanismo de Pedro de satânico. E é claro aqui que Jesus não estava falando que Pedro era Satanás ou que estava possesso de Satanás. Mas ele estava afirmando ali que aquela filosofia, aquele pensamento que estava na boca de Pedro, era um pensamento humanista, um pensamento satânico. E em contraste com essa sabedoria terrena, Tiago, no versículo 17, fala que a sabedoria, porém, lá do alto é. E a verdade é que a sabedoria vem de Deus, do alto, visto que ela é fruto de oração. E Tiago fala isso lá no capítulo 1, versículo 5. Né, quando fala, pede para Deus, se você quer sabedoria, peça para Deus, ore para Deus e peça. E ela vem do alto. Tiago também fala que a sabedoria é dom de Deus, versículo 17 do capítulo 1 também. Paulo também fala dessa verdadeira sabedoria. Em 1 Coríntios 1,30, ele diz que essa sabedoria está em Cristo. Ele é a nossa sabedoria. Colossenses 2,3, em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria. 2 Timóteo 3,15, essa sabedoria está na palavra, visto que ela nos torna sábios para a salvação. Efésios 1,17, fala que a sabedoria nos é dada como resposta de oração.
Então, essa foi o contraste quanto à origem que ele falou, né? Existe uma sabedoria que vem lá do alto e uma sabedoria que vem do homem, da terra. E um segundo contraste que ele faz é sobre as características dessa sabedoria. Se a sabedoria ressaltada por Tiago procede de origens opostas, ela também opera em caminhos opostos. E qual é a evidência dessa falsa sabedoria que o Tiago fala aqui? Em versículo 14 ele fala que se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorei disto, nem mintais sobre a verdade. Então a primeira característica aqui da falsa sabedoria é essa inveja amargurada. É aquela inveja que nos desfalece o semblante, quando a gente vê alguém muito bem, alguém sendo promovido, alguém conquistando alguma coisa. E Tiago está combatendo aqui, nesse contexto aqui, a inveja ligada à cobição de posições e status na igreja. Lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, ele nos alerta sobre o perigo de se cobiçar ofícios espirituais na igreja, pois a sabedoria terrena nos faz querer que sejamos sempre promovidos no lugar do outro. De vez em quando a gente percebe isso entre os discípulos, né, que eles ficavam discutindo lá quem era o maior entre eles. Teve até um caso de uma mãe pedir um destaque especial para 2 dos filhos delas, né? Em Mateus 6, 1-18, vimos que os fariseus usavam as práticas religiosas para se promoverem diante do homem. E Paulo, em 1 Coríntios 1, 26, 31, ele fala que a sabedoria do homem exalta o homem. A sabedoria do mundo exalta o homem e rouba de Deus a sua glória. Um segundo aspecto, uma segunda característica dessa falsa sabedoria é o sentimento faccioso que ela promove. Ou seja, um espírito de partidarismo em que usamos meios indignos para promover os nossos próprios interesses. A igreja de Filipenses era uma igreja que era um exemplo de misericórdia. Ela ajudava as outras pessoas, mas lá tinha um problema muito sério que era interno, um problema entre os irmãos. E Paulo nos alertou sobre isso, lá em Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, de 3 a 4. Sobre o perigo de estarmos envolvidos na obra de Deus com as motivações erradas. Filipenses 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um que é dos outros. E a terceira característica aqui que Paulo fala que é da sabedoria, da falsa sabedoria, é a mentira, né? E Tiago nos mostra aqui um ciclo vicioso entre essas características. Que a inveja produz um sentimento faccioso, este promove a vaidade e a vaidade se alimenta da mentira. Tanto Tiago como Paulo, isso Paulo em 1 Coríntios 4, 5, nos alerta que não devemos esperar louvor da parte dos homens, mas apenas de Deus. E quais são as características que Tiago traz aqui da sabedoria que vem lá do alto? Podemos ver aqui, né, primeiro no versículo 13, né, quando ele fala aqui: que entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Então Tiago fala que a sabedoria do alto, ela produz essa mansidão, ela é mansa. E mansidão aqui não tem a ver com fraqueza, mas é um poder domesticado, né, um poder controlado. Manso é aquela pessoa que pode retrucar e não retruca. É aquela pessoa que pode punir, mas ela se abstém de punir. É como um cavalo domesticado, que ele possui uma força, mas a gente acaba controlando aquela força. Moisés era um grande líder, mas manso. Jesus dominava os demônios, mas era manso de coração. Mansidão aqui para Tiago é o uso correto do poder, assim como a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Outra característica que Tiago traz aqui, agora no versículo 17, ele fala que é pura, né? A sabedoria que vem de Deus, ela é incontaminada, sem qualquer defeito moral ou motivações erradas, livre da ambição humana. Outra característica é a paz. A sabedoria do alto é contenciosa, não facciosa e nem beligerante. Ela é indulgente. A palavra quer dizer razoável, gentil, cheio de consideração pelo outro. Uma outra característica da sabedoria, ela é tratável, facilmente persuadido, contrário do que é obstinado, né? Pleno de misericórdia. A sabedoria que vem lá do alto, ela não é só misericordiosa, mas ela é plena de misericórdia. É lançar o coração na miséria do outro, é inclinar-se para socorrer o aflito,
é sentir-se ternura e estender a mão, mesmo aquelas pessoas que não merecem. A parábola do bom samaritano nos ensina muito sobre isso. E a verdadeira sabedoria, ela produz bons frutos, é frutífera, é prática, muda a nossa vida e produz bons frutos para a glória de Deus. A verdadeira sabedoria também é imparcial, é uma pessoa que não tem duas mentes, duas almas, não é dividido em julgamento, não faz acepção de pessoas e nem torna partido em detrimento da justiça. Por fim, Tiago fala que a sabedoria do alto, ela tem uma característica de ser sem fingimento, sim, ou seja, sincera e sem hipocrisia. E o terceiro e último contraste que Tiago faz aqui, das duas sabedorias, é o resultado dessa sabedoria na nossa vida. E não se engane, a origem determina o resultado. Se a sabedoria é do alto, o resultado será bom. Mas se a sabedoria é terrena, o resultado será mau. Colhemos aquilo que plantamos. A sabedoria do mundo, que tem sua origem terrena, produz resultados mundanos. Mas a sabedoria espiritual, por outro lado, produz resultados espirituais. Tiago, no versículo 16, ressalta que a sabedoria deste mundo produz inveja, confusão, todo tipo de coisas ruins. E muitas das vezes a gente encontra esse tipo de pensamento, de característica dentro da igreja, né? Inveja, confusão e várias outras coisas. Isso se reflete porque a gente não está procurando muitas das vezes a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria de Deus. A palavra confusão aqui significa desordem, guerra, revolução. E o pouco que estudamos sobre teoria política, a gente conhece que o tanto que a anarquia ela é destruidora para uma nação. As pessoas que buscam essa sabedoria dos homens, elas são instáveis, como a onda do mar. Tiago fala isso no versículo 6 do capítulo 1. Elas são indomáveis como a língua. Ele fala sobre isso também no capítulo 3, versículo 8. Interessante é que essa palavra, confusão, ela tem origem, e a mesma origem que ela tem, foi a origem que Jesus falou lá em Lucas, quando falou da confusão dos últimos dias, naqueles dias terríveis que a gente vai passar, que a gente vai estar num estado de confusão. Mas o que Tiago diz sobre a sabedoria de Deus? Né? Ele fala sobre a sabedoria que produz bênçãos. Né? E eu percebi aqui três consequências da gente buscar a sabedoria de Deus. Né? Versículo 13 de novo. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder. Aquele que busca a sabedoria celestial, ele tem uma vida reta. Uma pessoa que procura a sabedoria celestial é conhecida pela sua vida irrepreensível, uma conduta santa. E segunda característica aqui, que produz a sabedoria celestial, ela produz boas obras. A gente já viu que uma pessoa sábia não apenas faz, não apenas fala, mas faz aquilo que fala. Né? Por último, versículo 18, uma última característica sobre a sabedoria celestial. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria celestial, ela produz frutos de justiça. A vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que semeamos. O sábio semeia justiça e não pecado. Semeia paz e não guerra. O que nós semeamos, do que nós somos, nós vivemos. E o que nós vivemos, nós semeamos. Mas o que semeamos determina o que nós colhemos. E para concluir aqui, não existe um meio termo. Ou você segue uma sabedoria celestial, ou você segue uma sabedoria terrena. Não dá para abster de nenhuma das duas. Né? E qual sabedoria governa a sua vida? Qual a origem dessa sabedoria? Celestial, terrena, divina, humana, ela é animal, espiritual. Que frutos a sua vida está produzindo, que evidencia qual sabedoria governa a sua vida? Como Tiago diz no versículo 12 do capítulo 3, ele fala que da mesma fonte não pode proceder água doce ou salgada, é um ou outro. Então a sabedoria, a minha oração é que tenhamos sabedoria que vem lá do alto. E se estiver faltando, peça a Deus, que da mesma forma que Ele deu para Salomão, Ele dá para a gente, basta a gente orar e pedir. E eu vejo aqui que a sabedoria em Tiago, revelada em Tiago, ela não é apenas um conceito, um preceito. Eu vejo aqui que ela é uma pessoa. A sabedoria que Tiago fala aqui é de Jesus.
Jesus é a nossa sabedoria. E quando Ele governa a nossa vida, a gente reflete isso. A nossa verdadeira sabedoria vai estar em nós. E eu queria, antes de orar, só ler aqui Jó. Quem quiser ler também, Jó 28. Tiago, no final do capítulo, no livro dele, fala sobre a vida de Jó, e eu creio que muita coisa que a gente pode extrair também do livro de Jó, dos mesmos pensamentos de Tiago. Jó, capítulo 28, a partir do versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Orfi, mas pelo precioso ônix, nem pela safira. Nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que as pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta os olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele quem sabe o lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva, e quando para o relâmpago e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-te do mal é o entendimento. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela muda a nossa vida. E sabemos, Senhor, que podemos ter acesso a Ti e pedir sabedoria para todo tipo de decisão na nossa vida. Que o Senhor coloque, Senhor, essa sabedoria verdadeira, essa sabedoria celestial em nossa mente. Sabedores, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é verdade em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a temer o mal e fugir do mal, mas temer o Seu nome, Senhor, sobre todas as coisas. Nos ajude, Senhor, as nossas crianças a desde cedo aprender a temer o Teu nome, a Tua palavra, e saber, Senhor, que existe um caminho para a eternidade. Esse caminho é a Tua palavra, é o temor a Ti. Se te peço, agradeço. Em nome de Jesus, amém.